Ainda bem que você deu play nesse vídeo. Bem-vindo ao VPFI, a minha escola de inglês. Eu vou precisar da sua ajuda. VPFI! Faz algumas semanas que a gente tá retrabalhando a nossa página de vendas e eu queria usar um pouco da sua sinceridade para me ajudar nesse vídeo aqui. Eu basicamente vou fazer a leitura da nossa carta de vendas até aqui e eu quero que você me diga o quão forte, quão convincente, o quanto de vontade nosso VSL gerou em você para comprar o nosso curso de inglês. Mas eu quero que você seja transparente, sincero, que você seja quase um consultor. E aí você me devolve um feedback. Se o seu feedback for lindo, maravilhoso, eu abro uma portinha para você entrar dentro do nosso curso e conhecer ele por dentro, assim, ó, na faixa. Fechou? Então, se você topar me ajudar, eu também topo te ajudar. Fechou? Uma mão lava a outra e é assim que a banda toca. Então, vamos começar esse conteúdo. Vou começar aqui. Você vai perceber que eu troquei de tela, é porque eu vou fazer a leitura do rolê, né? Então, vamos lá. Bom, isso aqui também vai virar um podcast, né? Então, você não tá vendo, não tem problema, porque não é a VSL oficial, eu não vou colocar muito estímulo visual e nem nada do tipo. Nessa aula, eu vou te mostrar como você pode falar inglês sem medo, sem ter que ficar gastando horas e horas do seu dia estudando. A verdade é que a maioria das pessoas não aprendem inglês no Brasil e não é por falta de esforço, mas porque elas estão tentando aprender do jeito errado. Hoje você vai entender que existe uma ordem certa para estudar inglês e isso vai mudar completamente a forma como você vê esse idioma daqui para frente. Eu vou te ensinar uma técnica que é muito simples, só que ela vai fazer você falar inglês com qualquer pessoa, em qualquer lugar, com aquela confiança, mesmo que você nunca tenha estudado inglês antes, pode acreditar. Hoje, só 1% do Brasil fala inglês fluentemente. E assim, tem uma explicação bem lógica do porquê isso acontece. No final dessa aula, desse conteúdo, você vai perceber a diferença que faz aprender inglês do jeito certo. Antes de começar oficialmente, eu vou deixar algo bem claro aqui para você. Essa aula não é para todo mundo, tá? Essa aula é principalmente para quem tá começando do nível 0 ou até já tentou estudar inglês, só que nunca conseguiu ver resultado e falar inglês de verdade. Sabe aquelas pessoas que fazem confusão com regras gramaticais, não consegue memorizar as palavras que aprendeu? Essa aula é literalmente para quem tá com o inglês travado, tá bom? Só que assim, se você veio aqui procurar uma fórmula para ficar fluente em 2 semanas, ou você acha que você vai aprender inglês sem se esforçar minimamente, aí eu já posso garantir para você que essa aula não vai te ajudar em nada. Não tem como fazer milagre, só que tem um jeito certo de estudar inglês. E é isso que você vai ver. Quem estuda do jeito certo, vê resultado. Dá uma olhada aqui, por exemplo, no feedback do Rafa. Ó, o Rafa, ele falou que ele nunca conseguia lembrar as coisas que ele aprendia em inglês. Era uma frustração muito grande para ele. Só que aí eu ensinei para ele como se faz uma revisão inteligente. E é isso que vai fazer você memorizar o que você aprende. Ou, por exemplo, a Camila aqui, ó. Ela sempre odiou gramática, até ela começar a ver a gramática do jeito certo. Tipo assim, ela aprende e já coloca em prática. Isso aí deixou ela com mais confiança. Quando ela aprendeu a usar a gramática funcional, que é o que a gente ensina aqui dentro do nosso curso, ela mudou a ideia dela, mudou a mentalidade sobre o que era gramática. O Felipe também teve uma transformação parecida, só que não com gramática, foi pro lado do vocabulário. Ó o depoimento dele aqui, ó. Ele achou interessante a forma como a gente ensinava vocabulário. E aí ele falou, cara, é tão fácil memorizar se você aprender do jeito certo. Agora se você tentar falar inglês sem ter vocabulário, você pode ter certeza que você vai viver travando pra falar com as pessoas, sabe? Você não precisa de muitas palavras. Olha esse vídeo aqui do Mário, por exemplo, ó. Hey, what's up? Meu nome é Mário. Eu tô aqui para falar quanto o VPFI mudou a minha experiência com o inglês. Bom, eu venho de um certo trauma do ensino fundamental até no ensino médio, onde eu odiava a aula de inglês, eu não gostava de participar, não gostava de responder nada, e quando eu tentava responder, errava, e isso me frustrava ainda mais.
Então, eu basicamente bloqueei essa língua do meu vocabulário, decidi que não era para mim, desde então nunca mais me esforcei e me arrisquei a aprender essa língua. Até que um certo dia, no meu antigo serviço, nós recebemos uma ligação de fornecedor que queria conversar com a gente e marcar uma possível reunião de negócios. Porém, ele só falava inglês e naquele ambiente ninguém sabia falar inglês. E a única solução no momento foi encerrar o contato por ali, porque pode ter perdido uma grande oportunidade no mercado e naquele momento para a empresa. Foi aí que virou uma chave na minha cabeça, onde eu entendi que não poderia abandonar o inglês por conta disso. Foi onde eu me dediquei e busquei cursos do Amplify para arriscar novamente nessa nova língua. E gostei demais da metodologia aplicada, é totalmente diferente da escola. Na escola você fica anos e anos e anos e não vê evolução nenhuma. Com o curso, na primeira aula, eu já senti uma grande diferença de vocabulário, e quanto mais eu aprendia, mais de fato eu enxergava o inglês no meu dia a dia e onde eu poderia usá-lo. Então, hoje eu sinto muita desconfiança, gosto demais de aprender inglês, busco cada vez mais conhecimento. And nowadays, I have more confidence when speaking English. See you, everybody. Você percebeu que quanto mais o Mário aprendia, mais ele sentia vontade de estudar, né? Você vai viver isso na pele também. E não tem idade certa para isso acontecer. Se você vê aqui o depoimento da Dona Vera, por exemplo, ó, ela já tem mais de 50 anos e aí ela resolveu se arriscar. Ela falou pra gente, eu lembro muito bem do depoimento dela, numa aula ao vivo que eu fiz com ela, inclusive, ela se surpreendeu porque com 2 aulas, 3 aulas, ela já estava fazendo as frases dela. E ela tinha muito a ideia de que isso era impossível ou que ia levar muito tempo pra isso acontecer. Agora aqui, ó, Mariana e a Ju. É possível, cara. Você vê os resultados já na primeira aula. Essas duas meninas aqui, por exemplo, elas falaram pra mim assim que já tinham estudado inglês e elas não queriam começar do básico. Elas estavam bem, sabe? Ah, não quero começar do básico tudo de novo, não. Só que quando elas começaram a estudar do basicão, foi a melhor decisão que elas tomaram. Pular o básico não é aconselhável pra ninguém, porque a fluência mora ali. A gente tem, por exemplo, uma aluna na USP, né? Ela falou algo um pouco diferente sobre o inglês, saca só. Hi there, eu sou a Beatriz, faço Física Médica na Universidade de São Paulo e entrar na universidade já sabendo inglês me ajudou demais. Então é muito comum ter estudantes de outros países aqui, não só estudantes, mas professores também. E você saber inglês vai te ajudar muito, né, na comunicação e no convívio com essas pessoas. O ponto mais forte do inglês na minha trajetória aqui na universidade foi economizar tempo. Tenho colegas que não sabiam inglês, então eles sofreram um pouco nessa parte, porque eles tinham que aprender o inglês antes para depois conseguir aprender o conteúdo que o professor estava pedindo. E falando nisso de tempo, eu acho que é o maior diferencial do VPFI, porque ele te permite economizar tempo, otimizar tempo. Porque as aulas, elas são rápidas. Então, você, mesmo que tenha uma rotina corrida, você consegue conciliar com as aulas do VPFI. Elas são rápidas, mas são eficazes. Então, em pouco tempo, você consegue aprender muita coisa. I better enjoy the university because I know how to speak English. Você viu que o inglês dela otimizou o tempo. E tempo é sempre um problema pra todo mundo, porque ninguém mais tem tempo pra nada, né? A Bianca, por exemplo, tinha uma rotina maluca no serviço, ela não tinha tempo pra estudar. E aí, quando ela viu que as aulas tinham duração média ali de 10 minutinhos, ela falou, vou testar isso aí. Acessou e se apaixonou. No primeiro acesso, ela já entendeu que o curso era feito pra ela. Porque a ordem que a gente ensina é o que vai trazer o resultado rápido, o resultado em pouco tempo, entendeu? O caso do Rodrigo aqui, ó. O Rodrigo, por exemplo, ele não conseguia organizar o tempo dele para estudar. Ele tinha tempo livre, só que ele não sabia como se organizar de forma eficiente. E aí a gente montou um cronograma junto com ele, falando, você vai fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta. Criou todo o cronograma com ele. Acabou o problema. Começou a sair o inglês de verdade ali. E ele não deixou o medo atrapalhar o resultado dele. Porque, gente, o medo faz parte da vida. Só que se o Ricardo, por exemplo, tivesse medo, ele não estaria onde ele está hoje. Olha aqui esse depoimento. Ele passou uns perrengues brutos nos Estados Unidos. Ele dependia dos outros até para comprar comida lá. Só que ele decidiu que ele ia aprender inglês. E essa decisão mudou a vida dele pra sempre. Olha o depoimento que ele deixou em vídeo pra gente, ó. Hello guys, good morning. My name is Ricardo.
Hoje eu vim aqui falar um pouquinho do que o VPFI mudou na minha vida. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 8 anos atrás, sem conseguir me comunicar. Não consegui me comunicar nem no aeroporto, nem o básico, né, que eles pedem lá. Passei assim, lá com a ajuda do pessoal que estava lá. E a mulher que me atendeu falava um pouquinho de espanhol, então não entendi, mas me ajudou um pouco. E então eu entrei para fazer as aulas online, porque eu precisava aprender a me comunicar. Depois que eu aprendi a trabalhar aqui, eu tenho uma empresa de construção aqui hoje, né? Eu precisava me comunicar para entrar nas lojas, apresentar o meu trabalho, me comunicar com os builders, né? Que são os managers das obras, né? Então foi a partir das aulas online que eu tive com o VPFI que eu consegui, né, manter o meu business e apresentar o meu business para mais pessoas aqui, conseguir os reviews que eu precisava para minha empresa e assim manter ela trabalhando. Fora isso, eu trabalho numa loja aqui, eu sou prestador de serviço, subcontrato. Passado, ela me pagou dois cursos de formação na área de piso de madeira, que é a área que eu trabalho aqui, teria o sand and refinishing do piso. E lá é só inglês, americanos, né, e pessoal já voltado para essa área de sand and refinishing, então a gente aprende os nomes das máquinas, tudo. Queria só deixar aqui, então, um grande agradecimento. E para quem está em dúvida de fazer aula, para mim foi a melhor escolha que eu fiz depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Me garantiu minha comunicação, me garantiu conseguir o meu business. Se tiver com dúvida, vai com o VPFI. Você viu aqui que a vida dele mudou pra sempre. E não só a dele, mas de vários alunos que tentaram e conseguiram aprender inglês com a gente. Mas a maioria das pessoas não tem histórias tão brilhantes assim pra compartilhar. Talvez seja o seu caso hoje, né? Porque eu lembro que a minha briga com o inglês começou quando eu tinha 8 anos. Eu vou até tirar essa blusa que essa história me dá calor um pouquinho. Os meus pais, eles queriam me matricular num curso de inglês. Só tinha 2 probleminhas. O curso era bem caro e os meus pais eram bem pobres. Só que mesmo assim, deu certo. Eles abriram mão de algumas coisas e eu finalmente comecei a estudar inglês. Sabe o que é o pior dessa história? Depois de algum tempo eu me senti a pessoa mais ingrata do mundo por conta do esforço que eles fizeram por mim. Eu comecei a estudar com 8 anos e quando eu fiz 12 eu já não aguentava mais ir nas aulinhas de inglês, sabe? Eu sentia que eu não estava aprendendo nada lá. Aí eu falei pra minha mãe que eu queria parar o curso. Foi uma conversa assim, bem forte, marcante pra mim, sabe? Porque eu lembro que ela perguntou, né, por que você quer parar o curso? Aí eu falei pra ela, ô mãe, tô estudando, mas eu não sinto que eu vou conseguir aprender isso aqui. Eu acho que eu nunca vou falar inglês com ninguém. Eu volto naquele dia toda vez que eu conto essa história pra alguém. E aí eu lembro de ver o olhinho assim da minha mãe cheio de tristeza. E aí isso, nossa, me trouxe naquela época um sentimento de ingratidão muito grande, sabe? Só que também, naquela época, ninguém falava inglês onde eu morava. Nenhum parente, nenhum amigo. A minha referência e a motivação pra inglês era 0. Isso só foi mudar quando eu fiz 15 anos, porque eu lembro que eu criei uma banda com os meus amigos da escola e no repertório tinha música internacional, nacional, tinha tudo. Só que tinha 2 problemas também. Eu não sabia nem cantar e nem falar inglês. Só que pelo menos ali tudo fez sentido na minha cabeça. Eu voltei para as aulas de inglês, agora eu tinha certeza que eu ia conseguir aprender de verdade, porque pelo menos agora eu tinha uma motivação forte. Ou era o que eu tava pensando, né? Passou 1 ano, 2, 3 anos e nada de inglês. Eu tava estudando todo dia, só que com certeza era o jeito errado. Porque o resultado ele não aparecia de jeito nenhum, sabe? Eu entendia a gramática do inglês, nas provas eu sempre tirava nota boa, quase gabaritava tudo lá. Só que o meu problema eu não conseguia falar com as pessoas. Eu ficava gelado, dava um negócio ruim só de pensar que eu ia ter que falar inglês com alguém. E aí eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu decidi sair do curso de novo. Eu não tava vendo evolução. Na verdade, eu não via evolução em ninguém na minha sala. Ninguém lá falava inglês. E aí eu não conseguia entender o problema, eu ficava pensando. E eu só fui entender de verdade o problema num ensaio aleatório da minha banda. Porque lá a gente praticava um monte de vezes a mesma música para que ela ficasse cada vez melhor. Não tinha teoria, a gente não estudava teoria da música. A gente praticava ela tocando para ir melhorando cada vez mais. Aí caiu a ficha na hora. O curso que eu tava fazendo
ele tinha só teoria e não tinha quase nada de prática. E aí eu entendi que se eu quisesse falar inglês, eu ia ter que inverter esse peso aí na balança, né? Pra você ter uma ideia, o pouquinho de prática que tinha no livro do curso, ele era tão vazio que era nítido que ele não estava trazendo resultados pra ninguém da escola, não só pra minha sala, né? E aí eu fui tentar encontrar mais prática em outros materiais. Eu cheguei a testar vários outros métodos e assim, todos eles tinham aquele mesmo problema. Teoria lá em cima e nada de prática. Talvez você deve estar achando assim, né? Ah, mas isso só acontece em 1900 e bolinha. Só que não. Olha essa notícia aqui, por exemplo, ó. 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. E esse é um dado de 2024. Ou seja, 20 anos depois e continua tudo igualzinho. Esses cursos tradicionais, as franquias, elas continuam do mesmo jeito. Muita teoria e nada de prática. E o choque que eu tive quando eu consegui perceber esse simples detalhe mudou a minha cabeça assim instantaneamente. E assim, eu ainda ia precisar aprender inglês. Eu lembro que eu passei 2 anos inteiros me aprofundando sobre métodos e técnicas que pudessem me ajudar a falar inglês. E assim, naquela época só tinha internet de escada, então você consegue imaginar a dificuldade que foi, né? Só que mesmo assim, nesses 2 anos eu consegui criar minhas próprias formas de praticar inglês. Aí sim eu comecei a ver resultados. Tanto é que depois desse tempo eu já estava bem mais confiante com o meu inglês, com a minha conversação. E aí eu comecei a entrar numa comunidade de pessoas de vários países. Tinha gente dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e eu falava com todo mundo em inglês. Eu até convidei a minha prima para testar o método do zero comigo, porque eu queria saber se mais alguém ia conseguir falar inglês com aquilo que eu tinha criado, né? Eu lembro que a gente começou do zero mesmo, sabe? E aí eu ensinei para ela as mesmas 3 etapas que eu usei para aprender. Inclusive, são as mesmas que eu vou ensinar para você aqui nesse vídeo, tá? E olha o resultado. Em menos de 6 meses, a minha prima já estava falando inglês. O que eu demorei mais de 6 anos para alcançar, ela conquistou em 6 meses, só que estudando do jeito certo. Eu lembro que ela me incentivou bastante a seguir carreira como professor. E depois dessa experiência, cara, lá eu tava com uns 20 anos. E aí eu tive a certeza, eu descobri o que eu queria ser profissionalmente. E deu certo, porque quando eu tava com 21, eu já tava com alguns alunos que tinham começado a estudar comigo. E em menos de 1 ano, eles também já estavam falando inglês. E aí o crescimento boca a boca foi tão rápido que eu lembro que eu comprei 4 carteiras e comecei a formar umas turmas em um quartinho parado que tinha lá na casa dos meus pais. Só tava faltando um nome para que eu oficialmente tivesse uma escola. Aí eu comecei a pensar, lembrei, né, de toda aquela frustração que eu vivi com o inglês, onde todo lugar que eu tinha estudado, ninguém falava inglês. E eu queria provar para os meus alunos que eles podiam falar inglês. Por isso que a minha escola se chama Você Pode Falar Inglês. Até hoje, a maioria das pessoas acredita que para falar inglês você precisa dominar toda a gramática e saber tudo sobre o idioma. Elas ficam estudando anos decorando regras, fazendo listinha de palavra, lendo aqueles textos que não tem nada a ver, não se conecta com o idioma no dia a dia. E eu já vivi isso também, tá? E qual que é o resultado que eles conseguem com isso? É o mesmo que eu tive por anos. Eu travava, eu ficava inseguro e eu tinha aquela sensação de que inglês era impossível, que eu nunca ia aprender. Isso era estudar do jeito errado. O jeito certo começa com o que realmente importa, que é a fala, a conversação. No método VPFI, a gramática, ele é um apoio, não um ponto de partida. O segredo é construir frases reais desde a sua primeira aula. A fluência, ela não vem de teoria. Ela vem da prática certa, que é o que eu vou te ensinar agora. Aprender inglês sem falar
É como se você estivesse tentando aprender a nadar sem entrar na água. Você pode até entender como que se nada, o mecanismo, né, de bater os braços e tal. Mas quando você entrar na piscina, eu tenho certeza, você vai se afogar. E parece óbvio, só que o óbvio também precisa ser dito, porque 90% dos brasileiros que estudam nas escolas tradicionais, eles não conseguem manter uma conversa básica depois de 5 anos de curso. E não é por preguiça, não é falta de capacidade, é o método que tá errado. Se você estudar alguma coisa por 5 anos e você não consegue usar o básico daquilo na prática, o problema não tá em você, tá na forma que você foi ensinado. E eu vou te provar agora. Para você criar uma frase bem simples em inglês, você precisa só de 3 ingredientes, como se fosse uma receitinha de bolo. Você vai precisar de uma pessoa, que é o sujeito da sua frase. Você vai precisar de um verbo, que é a ação, né? O que a pessoa vai fazer nessa frase. E um complemento, que é o resto da frase. Eu vou pensar aqui numa pessoa aleatória, tipo você. You. Agora, de verbo, a gente vai usar um bem conhecido. Vamos usar o gostar, que é o like. E de complemento, eu vou colocar aqui uma comida que eu sei que você gosta. Pizza. Acertei, não acertei? Então, ó, com essa pessoa, esse verbo e esse complemento, a gente já consegue fazer uma frase em inglês. Quer ver? Ó, you like pizza. Você gosta de pizza. Agora vem o ouro dessa aula. Presta atenção agora, que aqui tá o segredo, tá? Vamos fazer um teste rápido, ó. Repete aí comigo. You like pizza. Agora, a gente vai trocar o final dessa frase aqui com outros complementos, tá? Por exemplo, chocolate. You like chocolate. Panqueca. You like pancake. E se fosse sorvete, que eu sei que você também gosta? You like ice cream. Você viu aqui? Você acabou de fazer a multiplicação vocabular. Uma frase simples derivou em 3 outras, que poderiam ser dezenas, centenas ou até milhares. Você só precisa ter vocabulário para ir mudando a frase, entendeu? E apesar dessa frase aqui ser bem simples, é porque você está começando. Só que todas as frases afirmativas, elas vão seguir a mesma lógica. Eu vou te dar um exemplo um pouquinho mais desafiador, um pouquinho maior aqui, ó. You like milk with chocolate in the morning. Assustou você? Calma. Não fica... Não, pera. Vamos analisar friamente aqui. You é a pessoa. Aí você tem o like, que é o verbo. Todo o restante aqui é complemento. Você percebeu que a frase ficou mais longa, mas ela ainda segue a mesma estrutura. Não tem segredo e é mais fácil do que parece, tá bom? Só que não adianta você parar por aqui, não. Você precisa praticar o suficiente para o seu cérebro ver isso aqui como uma coisa natural. Geralmente, o que os outros cursos fazem? Ah, entendeu? Próximo conteúdo. Entendeu? Próximo conteúdo. Quem só entende e não pratica, vai esquecer, vai travar. Não vai conseguir usar isso aqui com naturalidade. E mesmo as frases mais simples, a falta de prática ativa vai matar os resultados que você poderia ter com o inglês. É por isso que eu falo para todos os meus alunos, cara, ó, um pouco por dia e o seu objetivo será alcançado. Essa frase tá em todas as salas de aula aqui do VPFI, todas. Por quê? Ela não é só sobre inglês. É sobre qualquer coisa importante que você queira na sua vida. Você não precisa estudar 10 horas por dia, não. Você precisa fazer um pouco todo dia do jeito certo. O método VPFI, ele funciona dentro dessa base. A gente divide a jornada do nosso aluno em 3 fases simples. A primeira a gente chama de fundação.
Aqui você vai aprender as palavras e as estruturas que são essenciais. É como se você estivesse montando a estrutura, o alicerce de uma casa. Sabe aquilo que a gente acabou de falar sobre os ingredientes da pessoa, do verbo e complemento? Aquilo ali foi a sua fundação para começar o aprendizado. Cada tipo de frase vai ter uma fundação própria. E quando você domina essa fundação, você já está pronto para a fase 2, que é a fase de construção. Agora você já começa a criar suas próprias frases, já com a técnica de multiplicação vocabular que eu te ensinei. Você já tem uma liberdade para falar inglês usando o seu vocabulário. É como se você já conseguisse ir montando as pecinhas de um quebra-cabeça já no lugar certinho, sem ficar sofrendo, pensando. E aí vem a frase 3, que é a hora da aplicação. É a hora de falar inglês com pessoas de verdade, pessoas reais. Você entra, por exemplo, nas aulas de conversação com os professores e eles estão lá, eles te corrigem, eles vão te orientando em tempo real. Você pode testar, errar, acertar e o melhor, usando o seu inglês na prática, você vai conseguir ver os resultados. É por isso que o meu método, que é o método VPFI, ele se baseia nos 3 passos: fundação, construção e aplicação. Você aprende, constrói e aplica tudo da melhor maneira possível, que é falando inglês. E aí, vendo a sua evolução. Aqui no VPFI, você não vai ficar pulando de vídeo em vídeo sem rumo, não. Porque todos os alunos têm uma trilha clara, onde cada etapa é pensada para te levar para o próximo nível o mais rápido possível. O curso inteiro ele é dividido em 6 níveis de fluência. O Seeker, que é o seu primeiro contato com o inglês de sobrevivência. Você vai aprender as palavras mais comuns da língua inglesa, vai ter comidas, bebidas, membros da família, períodos do dia. E a cereja do bolo aqui é dominar o famoso verbo to be, que a gente estuda, né, tantos anos e ainda sai de lá sem saber quem é esse maldito to be, né? No nível 2, temos o Crafter. Aqui nesse nível, você já consegue conversar com mais liberdade. Até assuntos um pouquinho mais complexos, tipo trabalho, rotina, falar sobre esportes. Até porque aqui, você já vai dominar presente e passado do inglês. O terceiro nível é o Molten. No nível Molten, você não fica mais traduzindo as coisas na sua cabeça, não. Você já fala tudo direto em inglês. Você já consegue debater assuntos tipo clima, tecnologia e até vestuário. No nível 4, a gente tem o Nimbus. Nesse nível, o seu inglês ele já tá tão natural quanto o português. Você já consegue falar sobre emergências médicas, você consegue interpretar textos bem complexos e até conduzir reuniões já 100% em inglês. O quinto nível é o Stratus. Aqui, rapaz, você já está dominando todas as gramáticas da língua inglesa, incluindo verbos modais, phrasal verbs, os verbos auxiliares e até o temido present perfect. E o último nível, Zenith. Esse aqui é realmente o último nível, porque aqui você não precisa nem de professor mais. Você aprende vivendo o idioma. Você já está mais que preparado até para palestrar em inglês. O foco desse último nível é conversação total. E aí a gente vai lapidar o seu vocabulário, deixar ele bem, robusto e aquisição cultural, porque não tem fluência sem cultura. Isso é importante lembrar. O melhor é que você não precisa passar por tudo isso sozinho. Sempre vai ter alguém guiando você em todos os níveis. Porque é super natural você ter várias dúvidas, principalmente no comecinho da jornada. Se você estiver estudando e ficar com qualquer dúvida, é só você clicar nesse banner aqui e já cair direto dentro do nosso WhatsApp do suporte. A maioria dos cursos, eles não vão te oferecer um suporte tão próximo. Geralmente, você tem que tirar suas dúvidas por e-mail e aí demora 2, 3 dias para você ter uma resposta. Isso quando ela vem, né? Quando a resposta aparece. E é por isso que eu valorizo tanto o suporte via WhatsApp. Ele é próximo, ele é rápido e dá para você tirar suas dúvidas de pronúncia, gramática, tudo ali
dentro do seu WhatsApp. Inclusive, voltando a falar da plataforma, eu quero te mostrar como que a gente organiza as aulas aqui. Logo embaixo do banner de suporte, você vai ver que tem o primeiros passos rumo à fluência. Nessa tela, você já tem acesso ao cronograma que vai guiar você passo a passo. A gente começa com uma apresentação e já logo embaixo você tem acesso às aulas. E não é só uma lista não, tá? Assim que você clica, já começa o conteúdo das aulas. Não tem nem como você se perder. Só que eu quero chamar sua atenção aqui para uma coisa que é muito importante. Olha a duração dessas aulas aqui, ó. 6 minutos, 4, 3 minutos. A aula mais longa aqui tem 11 minutos. Com certeza você vai conseguir encaixar essas aulas na sua rotina. E não é só teoria não, você não vai ficar só assistindo vídeo como se fosse uma novela. Você vai praticar todas as suas habilidades com inglês. Escrita, leitura, audição e, óbvio, a mais importante, a conversação, que é a fala, né? Assim que você termina o conteúdo de cada aula, é a hora de aplicar com um dos nossos professores. Você vai clicar em aula de conversação. Lá vai ter um botão muito bonito, vermelho assim, aí você clica, escolhe o melhor dia e horário para você e pronto. Você vai usar na prática tudo que você aprendeu naquela aula. E não precisa ter medo, porque até os nossos professores americanos falam português e inglês fluentemente. A gente já pensou em todos os detalhes para você. Por exemplo, tem vários estudos que mostram que escrever à mão ativa diversas regiões do cérebro. E isso te ajuda a memorizar tudo que você aprende. Por isso que a gente envia o nosso material didático via correio para todos os alunos. Nele você já tem área de anotação, tem todas as palavras com as traduções do que você vai ver nas aulas. Assim você centraliza seus estudos num lugar e se organiza de forma mais fácil. Junto com esse material você vai receber também o uniforme da nossa escola. Lê aqui para mim, ó. Você pode falar inglês. Isso é muito mais que uma simples camiseta. É um compromisso que eu faço com você para te mostrar que você pode e vai falar inglês também. Porque você vai ter com quem contar. Dentro da nossa comunidade de alunos, você encontra gente de todo canto do mundo. A gente já tem aluno em mais de 15 países. Ó, pensa comigo. Vamos falar de números aqui agora. Se você contratar um professor particular 2 vezes por semana, que nem vai te oferecer uma plataforma de estudos e ainda vai te cobrar uma fortuna num material didático fraco, que não tem prática, que não tem nada, você vai gastar fácil aí uns R$ 700 por mês. Isso todo mês, tá? Todo mês. E aqui você não vai gastar nem a metade disso. Vamos fazer o seguinte, você pode testar tudo por 7 dias sem risco nenhum. Se por algum motivo você não se adaptar, sentir que não é pra você, eu devolvo seu dinheiro na hora, sem burocracia. Pensa, você não tem nada a perder e muita coisa pra ganhar. A sua jornada começa agora. Você pode falar inglês. Clica no link abaixo